Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Até hoje não pegou fogo passar álcool no microfone, então passei pela fé, não é? Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, novos tempos, tempos desafiadores, tempos de vencermos desafios, tempos novos, que não significa tempos mais fáceis, mas novos tempos, isso é fato, isso é uma verdade. Mas diante de novos tempos, eu louvo a Deus por coisas antigas, que se fazem novas a cada dia. A exemplo, nessa fala introdutória, eu gostaria de ressaltar a irmã Sueli, que a cada vez que a encontro está mais jovem, não é? Cheguei lá à porta, estava conversando com os meus irmãos lá, batendo um papo gostoso, e de repente o irmão Alex falou assim: a irmã Sueli mandou você subir. E eu olhei lá de baixo, meu irmão, e vi uma senhora com uns cabelos bonitos, diferentes. Falei assim, não, a irmã Sueli deve estar em algum lugar, pediu para eu subir. E depois de pertinho aqui, eu vi que a irmã está cada dia mais bonita, não é? E ela agora deu um jeito de ficar longe de mim. Ela colocou uma cadeira bem distante para eu não ficar implicando com ela. A irmã Sueli sabe que eu a amo. Nós temos trabalhado já há algum tempo ali na Bacenf, e eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo a Deus também, meus irmãos, pela vida de muitos irmãos, e não vou citar aqui nomes porque pecaria em deixar muitos de fora, que são parte da minha caminhada cristã, fizeram parte, acrescentaram na minha vida, alguns antigos, alguns foram conselheiros, embaixador do rei, outros participaram comigo cantando, louvando a Deus, não é? Outros participaram na minha vida, no crescimento da juventude, no período que foi membro aqui nesta igreja, outros jogaram bola comigo, já foram físico melhor, já passou um pouquinho físico também, meu também, outros irmãos mais queridos aqui nesta noite. Alguns outros eu conheci depois, não é? Alguns irmãos corajosos, que não tem medo de entrar no mato e fazer a obra de Deus e o reino de Deus. Mas, meus irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, e eu quero deixar uma palavra de gratidão à igreja, nesse sentido, e também no sentido de que talvez muitos irmãos não saibam, mas a primeira proposta que tive para ir ao seminário foi quando eu era membro desta igreja. Há mais de 10 anos atrás, numa conversa com o pastor Hélio, na frente do templo histórico, na calçada, ele me abordou falando sobre chamado, sobre seminário. Eu não fui naquele tempo, mas foi a primeira oportunidade concreta de realmente poder estar indo a um seminário. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, que o respeito como pastor e como presidente da nossa associação nesse tempo, e louvo a Deus pela amizade que tenho com ele. Nós temos já por 2 oportunidades ali trabalhado junto da associação, tempos difíceis, tempos complicados, e agora temos a oportunidade também de juntos estudarmos, né, fazendo mestrado lá em São Paulo, e Deus nos leva, Deus nos traz, e Deus tem preservado as nossas vidas diante dessa pandemia. E sem mais delongas, meus irmãos, eu quero aqui deixar registrado um abraço da Terceira Igreja Batista de São Fidélis, qual sou membro, não do pastor Samuel Muri, que também está retornando de férias amanhã, mas deixo aqui então registrado o abraço da Terceira Igreja, e vim desacompanhado, não é? A minha primogênita Mariana está sendo pajeado pelos avós lá na praia. O meu pequenininho ficou em casa com a minha esposa, que deve estar nos acompanhando pela transmissão do culto, não é? Mas estou aqui com os irmãos muito feliz de poder estar aqui. E eu quero convidar, sem mais delongas, os irmãos para abrir as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho acerca de Cristo Jesus, escrito por Lucas. Lucas capítulo 15. O Evangelho escrito por Lucas acerca de Jesus Cristo. Lucas capítulo 15. E eu gostaria então de ler a partir do verso de número 11. Enquanto você acha, enquanto você aí acessa ou acha o texto bíblico na sua Bíblia, eu quero aqui ainda dizer sobre este livro, que ele foi escrito por Lucas. Ele escreve a Teófilo, alguém que tem o nome como significado amigo da sabedoria, amigo de Deus, e ali então ele escreve de forma muito minuciosa fatos que ele ouviu de pessoas que conviveram com Jesus. Ele escreve então essa história, esta narrativa da vida de Jesus, e agora ele apresenta Jesus como Filho de Deus, não é? Mateus apresenta Jesus como Rei Messias, Marcos apresenta Jesus como servo, sempre está trabalhando, sempre está operando milagres.
João apresenta Jesus como o Filho de Deus e Lucas apresenta como o Filho do Homem. E aí o texto que nós vamos ler nessa noite, nós vamos ler a partir do verso 11, mas eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para o início do capítulo 15, porque na verdade este texto inicia-se nos versos de 1 e 2, que vão dar-nos a entender toda a história. Jesus está num local, e ali então se chegam a ele pecadores e publicanos. Quem eram os publicanos? Coletores de impostos. O pessoal não gostava deles, não é? Eles ficavam meio marginalizados. E aí, diante daquela situação, eles chegam para ter com Jesus e se assentam com Jesus para comer. E aí acontece um grande problema, meus irmãos, porque os fariseus e ali os escribas olham para aquela cena e falam assim: quem é este que se assenta e come com pecadores e com cobradores de impostos? Jesus, na sua infinita e inescrutável sabedoria, porque era homem, mas também era Deus, ele não responde de forma ríspida, mas ele então conta 3 parábolas. E ele começa então a contar a parábola da ovelha perdida, no verso de número 3, depois ele conta a parábola da dracma perdida, no verso de número 8, e por último, a peça ou objeto do nosso estudo nessa noite, ele conta a parábola do filho pródigo. Todas as parábolas, elas têm uma ordem muito igual. Elas falam sobre perder algo, encontrar algo e fazer uma grande festa. Porém, a parábola que vamos estudar nessa noite, do filho pródigo, ela traz algo ainda mais interessante, quando nós olhamos para ali aqueles 3 principais personagens do texto: o filho pródigo, o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. E sobre esses 3 eu gostaria de pensar e aprender com os irmãos. Mas diante disso, vamos olhar o texto bíblico atentamente. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a versão que estarei utilizando é a Revista e Atualizada, que diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho moço, ou mais moço, ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhes direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Verso 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai:
Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, andava perdido e foi achado. Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o alvo do nosso culto nessa noite. Nós louvamos o teu santo nome. Nós aqui, ó Deus, já declamamos e ouvimos a tua palavra. E agora te peço, ó Pai, que através da exposição da Sagrada Escritura, o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, e o Senhor fale aos nossos corações através do poder do teu Santo Espírito. É no doce e precioso nome de Cristo Jesus que oro. Amém. O tema para a mensagem dessa noite, e na verdade por todo este mês eu tive a oportunidade de estar pregando, algumas oportunidades na minha própria igreja, outras fora, e tenho trabalhado sobre desafios para o ano de 2021. E terminando então, a última mensagem desse mês, para a glória de Deus, o tema proposto por Deus no meu coração é o desafio de retornar para a presença do Pai. O desafio de retornar para a presença do Pai. E como já disse no início, gostaria então de aprender e compartilhar com os irmãos sobre a vida destes três personagens: o filho mais novo, o pródigo, o pai e o filho mais velho. O texto, meus irmãos, você pode manter a sua Bíblia aberta, por gentileza, nos conta que certo dia, é a parábola que Jesus está contando, a terceira seguida, não é? Homem bom de história. E aí então ele contando a sua terceira parábola seguida, diz que certo dia, um homem possuía dois filhos, um mais velho, um mais novo. Entendemos pelo texto bíblico que era um pai que possuía posses, tinha bens, era bastardo. Diz então que aquele filho mais novo, não se sabe por sua juventude, falta de experiência, e com isso talvez a cabeça um pouco fora do lugar, vira para o seu pai e diz: pai, dá-me a parte da minha herança, porque eu quero ir embora de casa. E aí diz que aquele pai não briga, não retruca e dá a parte que cabia a ele. E como nós aprendemos em Deuteronômio capítulo 21, se o filho mais velho primogênito, ele tinha a herança em dobro, aquele filho mais novo, então pródigo, leva 1/3 do bem dos seus pais, do seu pai. Ele pega aquele recurso e ele então vai viver da forma que quer. O primeiro personagem que gostaria de pensar e aprender nessa noite é o filho pródigo. O filho pródigo, ele mata o seu pai antes da hora, porque até onde eu sei, quem recebe herança, recebe de alguém que morreu. Porém o seu pai estava vivo, e ele então vira para o seu pai como se dissesse: pai, para mim o senhor já morreu, então dá-me a parte da herança que cabe a mim, porque eu quero viver da forma que eu desejo. Eu não quero viver mais sobre as suas ordens, eu não quero viver mais sobre a sua casa, eu não quero viver mais debaixo dos seus olhos, mas eu quero viver da forma que eu acho e entendo que seja a correta. Aquele filho pródigo, meus irmãos, com 1/3 dos bens do seu pai, ele pode ser comparado nessa noite a muitos filhos espirituais. Pessoas que já congregaram conosco nesta igreja, em outras igrejas, que nós amamos, que nós a temos por muito carinho no nosso coração, que também um dia pediram ou outorgaram para si os bens que Deus deu a cada um de nós. E você pode me perguntar: que bens são esses? Você tem saúde, meu irmão? Você respira? Você tem dons que Deus te deu? Isso não é seu, você não trabalhou por isso, isso foi Deus quem te deu. Isso faz parte das riquezas do Pai.
E aí muitos filhos pródigos e espirituais, um dia também, que serviram, que congregaram e que conviveram na casa do Pai, um dia viraram para Deus e se rebelaram e disseram: Senhor, eu não quero mais que o Senhor seja o meu Pai, na verdade para mim o Senhor morreu. Seja por motivo de uma situação vivida, seja por um desentendimento dentro da própria igreja, seja por um problema familiar, seja por outros motivos mais, muitos tomaram e têm tomado essa decisão: Pai, eu vou viver da forma que eu entendo ser a correta, até porque a igreja nos salva e eu posso ser um desigrejado e servir ao Senhor da minha forma. E então gastam de forma dissoluta os bens, riquezas e bênçãos que Deus nos deu, mas que não a nós, que pertence a Deus, que é para a glória de Deus. O pecador, meu irmão, o pecador, ele vive em rebelião para com o Pai. O pecado, ele se rebela ou rebela o homem diante de Deus, e o homem então passa a viver como inimigo de Deus. E ali então, da mesma forma que aquele filho se rebelou contra o seu pai: eu não quero viver, pai, sob as suas ordens, eu quero viver da minha forma. Não sei se alguém aqui já passou por aquele momento, ou tem um filho que está passando por essa fase, né? Vai ficando adolescente, um pouco mais jovem, e aí: papai, eu acho que isso aqui não está certo. Aí, pelo menos os pais da antiga, aí falam assim: o dia que você tiver sua casa, você faz da forma que você achar correto, mas quando você viver aqui dentro de casa, vai ser dessa forma, não é? Tem uns pais raiz que falavam assim, eu já ouvi essa frase, hoje não pode falar que é machuca, que ofende, mas eu já ouvi essa frase. E aí, meus irmãos, o Deus que servimos como Pai Supremo e Celestial, Ele não forçou a vida daquele jovem, ou a vida de tantos jovens, adultos, adolescentes e pessoas, a ficarem na casa, mas Ele tem dado a decisão a cada um de nós. Porém é certo que podemos olhar para a casa do Pai e ver que é muito melhor. Na casa do Pai, você não precisa acordar cedo às vezes para comprar pão, né, meu irmão? Queninha come pão quentinho, chega lá, não precisa nem acordar cedo. Na casa do Pai, às vezes você pega a xícara suja, irmão, deixa na pia, que alguém vai lavar, né? É tão bom ficar na casa do Pai. E aí a gente decide querer viver da nossa forma. E quando nós olhamos para o aspecto espiritual, meus irmãos, quantos filhos pródigos estão nesta noite vivendo de forma rebelde diante de Deus? O verso 13 ainda nos fala sobre o filho pródigo, e diz que ele pegou os bens e ele foi para longe do Pai. Alguém que se rebela diante de Deus, ele quer viver longe do Senhor e longe da casa de Deus. Ele quer viver longe dos olhos dos líderes espirituais aqui na terra. Ele quer viver longe de tudo aquilo que o liga a Deus, a sua palavra e o seu povo. Ele quer viver longe. Diz o texto que o filho pródigo, então, ele vai para uma terra distante. O que nós entendemos é que é uma terra estrangeira, significa uma terra, meus irmãos, que não pertencia àquele jovem. E muitos hoje, meus irmãos, estão deixando a pátria celestial para quererem então se amoldarem e fazerem parte de um mundo ao qual eles também não pertencem. E aí, queridos irmãos, quantos têm esbanjado aquilo que Deus os tem dado? Eu fico muito triste quando eu vejo jovens como esses aqui que cantaram, louvaram a Deus nessa noite, usaram os seus dons para a glória de Deus, quando por um momento eles deixam a igreja e vão seguir a sua vida. E certo é, e fato é, e o texto nos prova isso, que nenhum que toma tal decisão vive de melhor forma do que a anterior. É como o porco que foi lavado e volta ao lamaçal. Filhos pródigos espirituais também estão deixando a presença do Pai e partindo por caminhos de desperdícios. Quantos têm desperdiçado a sua saúde, os seus dons, longe da presença de Deus? E eles vão para longe, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz que luz e trevas, elas não podem viver juntas. E muitos têm amado mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque na casa do Pai, um bom pai, ele é um pai atento. Uma boa mãe é uma mãe atenta.
E quando o seu filho começa então a tomar algumas atitudes, ou começa a usar de um certo vocabulário, rapidamente este pai, comprometido com a educação dos seus filhos, ele o corrige, ele o educa. E o problema é que filhos espirituais rebeldes, eles não querem mais viver sob as ordens de Deus. Eles não mais querem viver. E eles gastam tudo que tem e que não tem para viver longe de Deus e quebrar a cara. E quando a gente vê pessoas querendo viver longe de Deus, tem gente que paga caro por isso. A gente lembra de Jonas. Jonas recebeu uma ordem clara. Ele era profeta e Deus disse: Jonas, vá pregar a Nínive. Porém os ninivitas eram inimigos, era um povo pagão, e Jonas pensou: Deus vai converter esse povo, eu vou desobedecer uma ordem clara e direta de Deus. E Jonas faz o quê? Ele pega um barco, mas ele pega de graça. O texto diz, se você olhar lá em Jonas capítulo 1, que Jonas pagou a passagem para ir para Tarsis. Meus irmãos, tem gente pagando caro para sair da presença de Deus. Tem gente perdendo coisa muito preciosa por querer viver uma vida pródiga, uma vida de rebeldia. E diz ainda o texto sobre aquele jovem, no verso 14, que agora ele passa então por 2 desastres. O primeiro desastre que ele passa é por culpa dele. Ele gastou todos os bens. E existe um ditado popular que diz o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Ele gastou tudo, perdeu tudo, ficou sem nada. Mas acontece o segundo desastre, que não é culpa dele, mas ele é cometido por tal. Diz que a terra estrangeira onde ele vivia, o que aconteceu? Houve uma grande fome e miséria. Queridos irmãos, queridos amigos, os que estão aqui, os que estão cultuando conosco através da transmissão desse culto, ninguém que decide viver longe de Deus, vive uma vida melhor. Ninguém que vive longe ou decide viver longe de Deus, ele progride na sua vida. Ele pode ter uma ilusão, como aquele filho pródigo, de achar: mas eu fiquei rico, mas eu possuí isso, mas eu adquiria isso. Mas o que eu vejo é que diante dos bens, diante do sucesso deste mundo, vem o fracasso na família, vem o fracasso no casamento, vem o fracasso com os filhos, vem o fracasso emocional e muitos outros fracassos. Porque ninguém que lança a mão do arado pode ou deve olhar para trás. Diz o texto, meus irmãos, que aquele jovem então, diante dessa situação tão difícil, sem dinheiro no bolso, numa terra estranha, com uma situação de fome, o que sobrou para ele foi ser contratado por alguém para fazer o trabalho que ninguém queria. E diz então o texto que ele foi contratado por um cidadão para cuidar de porcos. Para o judeu, meus irmãos, cuidar de porcos era uma situação totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha dado para o seu povo. Era algo que eles abominavam. Cuidar de porcos, comer carne de porco, eles não comiam. E então diz que aquele jovem, ele passa a cuidar de porcos, a fazer o serviço que ninguém queria fazer. E diz que a sua fome e desespero era tal, que ele desejava comer das alfarrobas daqueles porcos. Era vagem de alfarroba. É uma vagem usada para alimentar os porcos. Aquele jovem, meus irmãos, ao decidir ficar longe de Deus, ele colocou a sua vida num sinal, como um sinal de desprezo diante do seu povo. Todo aquele que assim procede, todo filho pródigo espiritual, ele também começa a aceitar propostas das mais terríveis possíveis, para então sobreviver nesse mundo. E o que acontece? A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. E aquele jovem foi se afundando. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa e a história não acaba aí. A Bíblia ainda nos ensina sobre o filho pródigo, que então ele cai em si. Ele então começa a pensar e lembrar da sua vida na presença e na casa do Pai. E ele então, no verso de número 17, você que está com sua Bíblia aberta, diz: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome?
levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Meus irmãos, meus amigos, o filho pródigo, ao cair em si, ele começa a experimentar de um processo de arrependimento. E graças a Deus, porque se você está vivo, se você que me ouve nesta noite, pode me ouvir, você respira o ar e está longe de Deus, hoje ainda existe tempo e oportunidade para você voltar para a presença do Pai. Amanhã eu não sei, mas hoje existe. E naquela oportunidade existia ainda a oportunidade. E houve tempo hábil para que então aquele jovem caísse em si, lembrasse da convivência da casa do Pai. Meus irmãos, eu fico pensando na vida de uma pessoa desviada da casa de Deus, quando está no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, você só tem duas opções: ou você olha para baixo e não vê saída, ou você olha para o alto e vê que Deus continua com o seu braço estendido em sua direção. E diz então, meus irmãos, ou ainda pensando sobre alguém que está desviado da casa do Pai, eu fico pensando essa pessoa no fundo do poço, olhando para baixo e vendo: aonde foi que eu cheguei? Aonde foi que eu vim parar porque eu quis viver da minha forma, da minha vontade, e atender os desejos do meu coração? Aonde eu cheguei porque, como ali Ló um dia olhou para aquelas campinas de Moabe e achou tão bonito, tão farto, e falou assim: eu vou para lá, eu vou criar meus animais lá, porque lá é tão verdinho, é tão bonito. E ele levou a família dele para um lugar terrível de perdição. E aí, nesse cair em si, esta pessoa que está longe de Deus pode trazer à memória dias que passou aqui, na casa do Senhor, aonde eu contemplei aqui no culto alguns irmãos que durante o louvor estavam com seus olhos fechados e louvando a Deus, aonde eu vi alguns irmãos aqui nesta noite com seus olhos fechados, orando a Deus, confiando que Deus está ouvindo o clamor e a oração dos seus servos. Aonde nós estamos aqui nessa noite, numa situação onde você pode estar com a sua família, e mesmo no distanciamento social, junto dos seus irmãos, e olhar para o seu irmão, mesmo de máscara, e dar um sorriso, e dizer que você o ama, e se sentir amado. Existe um paradoxo, meus irmãos, numa pessoa que serviu a Deus, está longe de Deus, e se lembra aquilo que viveu na presença do Senhor, mas aprove a Deus, naquela história, naquela parábola, que aquele jovem tivesse tempo, e hoje também ainda há tempo, de voltar para a casa do Pai. Mas existem algumas situações a serem consideradas na vida do filho pródigo, diante do arrependimento. Primeiro, ele se arrependeu de verdade. Ele não queria mais aquela vida. E hoje, meus irmãos, nós temos o desafio, mais do que nunca, de pregar sobre arrependimento, porque tem muita gente chorando, mas não está entregando sua vida para Jesus de verdade. Tem muita gente se emocionando, tem muita gente caindo no chão, mas não tem entregado a sua alma nas mãos do Senhor Jesus. Tem muita gente gostando de um mundo gospel muito bem montado em muitos cultos, mas não tem recebido no seu coração a augusta presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Mas quando alguém se arrepende de verdade, ele não quer mais viver aquela velha vida. E diz então que a primeira atitude que aquele filho teve foi então se arrepender. A segunda atitude que ele teve foi pensar o seguinte: eu preciso confessar o meu pecado. Porque aquele que se arrepende precisa confessar onde errou. Você que é pai, você vai me entender muito bem. Você que é filho, odeia talvez esse momento, mas um dia você vai ser pai e você vai estar do outro lado. Sabe quando você chega em casa e vê a arte que seu filho fez? Você sabe que foi ele. Ninguém te falou, mas você sabe que foi ele.
E aí a gente faz igual quem? Igual Deus no Jardim do Éden. Não é que a gente está se comparando a Deus não, mas a gente pega o ensinamento dele e faz em casa, né? Certa vez, eu era novo, e minha mãe, como uma boa mãe, meu pai, disse o seguinte: não brinca de quê? Bola dentro de casa. O que eu fiz? Eu brinquei de bola. E minha irmã tinha aquele bolão de parque de diversões, que você compra aquilo vai encolhendo, né? Já teve aquela bola? E aí eu brincando aqui dentro de casa, dei um chute, corredor de casa, acertei o relógio caiu. Rapidamente, de forma astuta, peguei o relógio, escondi e roguei a Deus: ninguém dará falta. Certo é que meu pai chegou, olhou e não viu o relógio. E ele pensou: foi Ronan. Mas como um bom pai que dá a oportunidade de confessar o seu pecado, ele me perguntou: Ronan, o que aconteceu com o relógio que estava aqui? Pai, eu pequei. O senhor não vai acreditar, mas eu estava com a chave do quarto, e de repente, eu jogando ela para o alto, eu perdi, achei que ela podia ter caído em cima do relógio, fui mexer, o relógio caiu. Irmãos, o irmão não precisava ser meu pai para não acreditar nessa história. E até que então foi: pai, eu joguei bola dentro de casa e roubei o relógio. Meus irmãos, eu me arrependi, não é? Mas existe um arrependimento muito mais sincero que cada homem pecador e cada mulher pecador precisa ter diante de Deus. E esse arrependimento sincero passa pelo segundo ponto na vida do filho pródigo, que é de confessar o seu pecado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Mas além do arrependimento, além da confissão de pecados, ainda existe mais uma característica na vida do filho pródigo. Ele não só ficou na vontade, mas ele foi. Diz o texto então que ele se levantou, no verso 20, levantou-se, foi para seu pai. Meus irmãos, ele não estava preocupado, e ele mesmo já tinha dito, em ser reconhecido como filho, mas ele queria estar onde? Na presença do pai. O autor bíblico aqui, o texto lucano, não vai dizer que ele voltou para a sua casa, mas diz que ele voltou para a presença do pai, aonde nós rendermos a nossa vida diante de Deus, aonde houver arrependimento sincero, aonde houver remissão ou confissão de pecados, e nós formos então na direção de Deus, ali será a casa de Deus. E aquele jovem então, ele toma uma atitude, e o problema hoje, meus irmãos, é que nós ficamos muito na parte teórica, nós sabemos falar sobre o amor, nós sabemos muito da Bíblia, mas muitas vezes nós colocamos pouco em prática. Certa vez ouvi do pastor, num breve curso de evangelismo, uma história muito interessante. Uma menina que teve a missão dada por seu pai de arrumar o seu quarto. E o pai disse: minha filha, arrume o seu quarto, porque eu vou trabalhar e vou voltar, e eu quero ver esse quarto arrumado. Diz então que aquele pai foi. Aquela menina não arrumou o seu quarto, e ela voltou. E o pai voltou, perguntou e viu o quarto, não estava arrumado. Mandou que ela fosse, ela foi, retornou. E ela fez uma música, como arrumar o quarto, mas ela não arrumou o quarto. E o pai falou: volta e arruma o seu quarto. E aquela menina vai lá mais um tempo e projeta 1000 ideias de como o seu quarto poderia ficar esplêndido, numa arrumação muito diferente. Mas ela não arrumava o seu quarto. Arrependimento precisa vir acompanhado de atitude. Não basta nessa noite você dizer que serve a Deus, você precisa realmente viver Deus na sua vida. E diz então que aquele jovem, ele toma atitude e ele volta para a casa do pai. Ele volta para a presença do seu pai. E aí, meus irmãos, entra então segundo personagem que eu gostaria de pensar nessa noite: o pai. Aquele pai que foi declarado morto pelo seu filho, aquele pai que teve que tirar dos bens que ele conquistou para dar a seu filho, aquele pai que viu o seu filho talvez sair de casa sem um olhar para trás. Diz o texto bíblico, meus irmãos, e você pode acompanhar no verso de número 23,
Você que está com a Bíblia aberta, Lucas 15, 23, verso 20, diz assim: levantando-se foi para o seu pai, e diz: vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e o compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Um pai que foi declarado morto, um pai que sofreu a ingratidão do filho, um pai que repartiu os seus bens que ele havia conquistado com o seu suor para dar um filho que pouco tinha feito. Aquele pai tinha todos os motivos do mundo para estar irado, para não receber o seu filho. Mas certa vez ouvi do pastor Samuel, meu pastor, algo muito interessante, que parece que esse pai ficava todos os dias naquela varanda, olhando para aquela porteira e pensando: será que é hoje que meu filho vai voltar? Esse é o Deus que servimos, meus irmãos. Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que se ira contra o pecado, mas Ele é um Deus que ama o pecador arrependido. E o pai estava lá, e quando o pai o avistou de longe, o pai correu na direção do seu filho. Não só isso, ele abraçou o seu filho, e não só isso, ele beijou o seu filho. Talvez ele ainda estivesse cheirando mal de lidar com os porcos, talvez ele estivesse com suas roupas sujas, mas todo pecador que rasga o seu coração diante de Deus, o Pai o aceita como está. Você não pode permanecer da forma que veio, mas o Pai te aceita como você vem. E diz que o Pai o abraça, o Pai o beija. E assim também, querido irmão, querido amigo, você que está longe do caminho do Senhor, você que já fez parte dessa família maravilhosa, Deus está na varanda celestial, olhando para a sua vida, esperando a sua tomada de decisão. Os braços dele continuam abertos. E diz então, meus irmãos, que este pai não parou por aí, mas aquele filho, esperando apenas ser um servo, aquele pai o faz filho. Aquele pai regenera a vida daquele filho pródigo pecador. E diz então que ele dá 3 ordens. A primeira: traga uma roupa para o meu filho. O que significa, meus irmãos, que aquele pai traz uma roupa que era dele próprio, e agora ele dá novas vestes àquele filho, mostrando o seguinte, que toda aquela sujeira, daqueles trapos de uma vida de pecado, de uma vida dissoluta, fica para trás, porque agora existe uma nova vida, uma nova história. Você agora é membro da família do Senhor. Glória a Deus. Porque quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Quando um filho pródigo volta para a casa do pai, a festa no céu. E o Senhor então te dá uma nova veste, lavada no sangue do Cordeiro. Mas diz que aquele pai, meus irmãos, não satisfeito, ele quer honrar o seu filho que não era merecedor, como Deus faz conosco. E diz então que ele fala: traga um anel e coloque no dedo do meu filho, para então mostrar que ele tem autoridade nesta casa. Ele é filho, ele não é servo. É o que Deus um dia fez com você que aceitou o chamado do Senhor. É o que Deus pode fazer na sua vida, você que está distante da vontade de Deus. Você pode passar de um inimigo de Deus para um amigo de Deus, para um filho de Deus, para a família de Deus, e desfrutar da autoridade de Deus. Mas ainda por último, aquele pai amoroso tem a terceira atitude: traga sandálias. Traga sandálias. O que significa isso? Naquele tempo o escravo, ele andava descalço, e ele calça o pé do seu filho, dizendo: você não mais será escravo. Todo aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, todo aquele que volta para o Senhor, não mais é escravo do pecado, porque agora superabundou a graça de Deus. E agora então, meus irmãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Este é o Pai que nós temos. É um Pai maravilhoso. É um Pai que ele dá um brado de vitória, dizendo: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E aquele pai, ainda não satisfeito, o que ele faz? Ele manda pegar um animal. Mas era qualquer animal? Era um animal cevado. O irmão sabe o que é isso, né? É aquele animalzinho que tem aquela picanha, aquele bichinho que nunca botou a patinha na grama, sabe? Ficar lá massageando ele só para o Natal. Aquele pai estava cevando aquele animal para uma situação especial. O texto bíblico não nos conta, mas fato é que a alegria foi tão grande, que independente do porquê estava sendo guardado aquele animal, ele disse: traga aquele animal que está separado, porque hoje haverá festa nessa casa, pela vida de um filho que estava perdido e foi achado, pela vida de um filho que estava morto e reviveu. Querido amigo, querido irmão que está longe do caminho do Senhor, hoje é dia de festa na casa do Senhor, porque existe também a oportunidade de você se arrepender e voltar para a casa de Deus, e Deus vai te dar aquilo que você não merece, a salvação pela graça, no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Faz parte dos versos do capítulo 15 que nós não lemos. Mas ainda, meus irmãos, gostaria de, como última lição, olhar para a vida do filho mais velho. Falamos sobre o filho mais novo, pródigo. Saiu de casa, quebrou a cara, se arrependeu, voltou. Falamos do pai, um pai que tinha tudo para não desejar mais a presença do seu filho, mas o acolhe como filho novamente. Mas existe, talvez você que esteja aqui nessa noite, esteja se perguntando: meu irmão, último culto de janeiro, o povo que está aqui é cristão, já decidiu a sua vida lá de Cristo. Então, se você não se encaixou em nada que foi falado aqui, eu quero falar sobre o filho mais velho. E diz que o filho mais velho, ele era um filho que permaneceu na casa do pai. Era um filho que acompanhou o pai. Era um filho que conhecia de todo o serviço e proceder na casa do pai. Mas aqui nos conta o texto bíblico que ele tem algumas atitudes que nós não devemos copiar nessa noite. Diz que aquele filho trabalhador estava no campo, e quando ele vem chegando perto da sua casa, ele ouve músicas, ele vê de longe um povo dançando, cultura ali do Oriente Médio. E ali então, quando ele está se achegando, ele não entende o que está acontecendo, ele vai a um dos servos daquela casa e diz assim: o que está acontecendo? E para dar as novas sempre tem um, né? Seja para o bem ou seja para o mal. E aí diz um lá que fala: seu irmão voltou. Aquele que matou seu pai, aquele que gastou tudo que tinha, voltou quebrado, voltou arrependido, voltou chorando. Seu pai se alegrou, o aceitou como filho, restituiu como filho, e agora está fazendo um banquete. Mandou matar o animal mais gordo que tinha em casa. Aquele irmão mais velho, meus irmãos, diz o texto bíblico no verso 28, que ele se indignou. E diz o texto que ele não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Será que você e eu, que permanecemos na casa do pai, temos sido pedra de tropeço para o retorno de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor? Será que o nosso irmão pródigo que está longe tem sido alvo das nossas orações, do nosso amor, do nosso apreço? Eu não digo concordar com o pecado e com o erro, mas amar vidas, amar pessoas, amar pecadores como Cristo amou você e eu. Quantos irmãos mais velhos estão espalhados pela igreja? Quantos legalistas, quantos religiosos implicam com os mínimos detalhes do culto, mas não conseguem se alegrar pela vida de um pecador que retorna para a casa do Pai? O filho mais velho indignado, o filho mais velho esbravejando, ele então discute com o seu pai, do lado de fora da casa, porque ele não queria entrar, ele não queria estar com o seu irmão, e ele diz: pai, eu estive com o Senhor por todo este tempo, eu o servi, e o Senhor nunca me deu um cabrito, que ele estava dizendo o seguinte: olha, um cabrito alimenta poucas pessoas, o Senhor deu logo o carneiro cevado.
eu queria um cabrito. O problema, meus irmãos, é que existem filhos pródigos que têm a consciência que estão deixando a casa do pai, mas existem filhos mais velhos que estão perdidos dentro da casa do pai. Aquele filho não se considerava filho, ele diz: pai, eu o servi. Verso 29, há anos te sirvo. Deus quer o seu serviço, querido irmão, mas Ele quer primeiro o seu coração. Deus não quer que você trabalhe na igreja, que você invista a sua vida na igreja, se seu coração não estiver aqui. Deus não quer que você tenha a melhor voz para louvar a Deus, se o seu louvor não proceder primeiramente pela gratidão do seu coração por quem é Deus e pela oportunidade de estar na presença do Pai. Aquele filho estava perdido na casa do pai. Aquele filho não entendia que tudo que era do pai era dele. Aquele filho não entendeu e não alcançou um coração grato a Deus pela vida do seu irmão que voltara daquela situação tão terrível. Que nesta noite você e eu, que temos permanecido na casa do pai, não sejamos como o filho mais velho. E se você que nessa noite tem guardado o rancor de alguém, pede a Deus para tirar isso do coração, irmão. Libera perdão. Se você não tem orado por vida de pessoas que poderiam estar nesses bancos aqui, começa a lembrar, começa a orar. Lá na igreja a gente tem uma agenda, não sei como é que funciona aqui, mas se tiver, pega aquela agenda, começa a ver, cadê fulano? Você não pode estar com ele, manda um WhatsApp. Fala que Jesus o ama e você também. E que se depender de você, ele vai voltar para a casa de Deus. Eu quero contar uma última ilustração. Conta-se uma história verdadeira de um jovem que participava da escola bíblica dominical do grande teólogo Moody, em Chicago. E diz que aquele jovenzinho, ele andava por muitos e muitos quilômetros para chegar naquela igreja. Certo dia, então, alguém que o conhecia perguntou: menino, por que você não participa de uma escola bíblica mais perto da sua casa? E aquele menino e criança é bicho sincero. Ele disse assim: porque lá existem pessoas que me amam. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero concluir nessa noite. O desafio de retornar para a presença do Pai. Primeiro, todo filho pródigo precisa voltar para a casa do Pai. Todo filho pródigo precisa voltar para a presença do Pai. Não existe nada fora da presença de Deus que vale a pena. Não existe nada neste mundo lá fora que vai trazer prazer sem igual estar na presença do Pai. Eu tenho corrido, me exercitado. Por muitas vezes corro no fim da tarde. Eu moro no final da Ipuca. Depois da minha casa já é quase estrada de chão. E quando eu vou correndo no final da tarde, em direção à Várzea do Brasil, a roça, por volta de 6:30 da tarde, eu vou correndo nessa estação e o caminho vai ficando mais escuro. O dia começa a entardecer do lado de lá nessa época e a estrada começa a ficar escura. Mas eu tenho uma quilometragem para correr, eu já sei até onde eu vou, até onde eu volto. E quando eu chego neste ponto que eu dou meia volta para retornar para minha casa, eu observo que o sol ainda está brilhando, se pondo. Se você é um filho pródigo, se você hoje é um filho desviado, se você hoje matou Deus, abra o seu coração, porque por mais que o caminho da frente pareça aventureiro, as trevas estão chegando lá, mas quando você retorna para casa, ainda existe um sol, o sol da justiça, o sol que brilha dentro do seu coração, o sol
que esclarece a sua mente e o sol que brilhará na eternidade, na Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Mas uma segunda lição é que o filho mais velho precisa realmente se sentir filho do Pai, tendo um coração amoroso como o do Pai. Aquele filho continuou na casa do Pai, mas ele não aprendeu do amor do Pai, porque a primeira oportunidade que aquele pai encontrou o seu filho pródigo, ele correu, ele o abraçou, ele o beijou, ele o amou, ele o restituiu como filho, ele o deu autoridade, ele então tirou toda e qualquer possibilidade de escravidão da vida daquele filho. Mas aquele filho mais velho não conseguiu aprender tudo isso com o seu pai. Se você nessa noite se identificou como filho mais velho, sinta-se de verdade na casa do Pai. Aprenda com o Pai, leia a palavra, não só a conheça, mas viva a palavra. Deixe Deus agir na sua vida e no seu coração. Que você seja um canal do fluir das bênçãos do Senhor Jesus. E eu quero encerrar falando sobre o filho pródigo e sobre Jesus. O filho pródigo estava perdido. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O filho pródigo foi em busca de uma ilusão e de uma mentira. Jesus, porém, nessa noite está dizendo: eu sou a verdade. O filho pródigo estava morto, e Jesus diz: eu sou a vida. Caminhe pelo caminho. Tome posse da verdade e tenha vida abundante. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus. Mas diante de toda a grandeza do Senhor, o Senhor continua sendo um Pai amoroso. Nós te louvamos, ó Deus, porque se hoje existe vida neste mundo, se hoje existe luz, se hoje existe ar para respirarmos em nossos pulmões, existe oportunidade para que pessoas se rendam e retornem para a sua presença. A minha súplica nesta noite, ó Deus, não é por mim, não é pelo meu poder, não é pelo poder dos meus irmãos, mas eu clamo a Ti nesta noite pelo poder do Santo Espírito de Deus, que esquadrinha os corações, que conhece aquilo que vai no mais profundo do nosso ser. Que se hoje a Tua palavra foi como uma espada de dois gumes no coração de pessoas que estão distantes da Tua vontade, que estas pessoas abram seu coração para receber ao Senhor como Salvador. Que seja uma noite de festa nos céus, para a glória do Teu santo nome. Não permita-nos, ó Deus, também que nós, que já temos servido ao Senhor, que temos permanecido na Sua presença, sejamos legalistas, religiosos, cri-cris espirituais, mas dá-nos um coração, ó Deus, pronto a aprender o amor que o Senhor nos amou. Dá-nos um coração pronto a amar almas. Dá-nos um coração pronto a amar a igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Faz-nos trilhar pelo caminho que é Jesus. Revela-nos diariamente a verdade e produz vida abundante em nós, de hoje até a eternidade. Obrigado pela vida da segunda igreja, ó Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos aqui.
Abençoa o ministério do teu servo, teu filho, pastor Marcelo. Abençoa a sua família, sua casa, seus filhos. Toma em tuas mãos. Abençoa, Deus, os irmãos que não podem estar presencialmente nos cultos, mas que estão servindo ao Senhor à distância. Abençoa esses irmãos, sustenta esses irmãos. E que a tua mensagem encontre morada em nossos corações. É no doce, no precioso e no nome que está acima de outro e de qualquer nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida.